Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos ao nosso último encontro da disciplina Financiamento e Investimento Imobiliário. Foi um prazer estar com vocês nessa caminhada até agora. Espero que nossas aulas tenham sido de grande proveito e que vocês levem todos esses ensinamentos para a sua vida profissional. Vamos então nos dedicar completamente a essa aula, para fecharmos com chave de ouro. Lembrem-se de ler o caderno didático e de realizar as atividades da sala virtual. Vamos começar? Bom, o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe sobre o fornecimento de produtos ou serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento, estabelece em seu parágrafo 2º o que segue. É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos. Ou seja, os juros de desconto têm de ser proporcionais aos juros cobrados. Se foram cobrados 2% ao mês, a quitação tem de ser proporcional a 2% ao mês também. Bom, toda vez que nós falamos em quitação antecipada do financiamento, algumas pessoas pensam que deve ocorrer um abatimento daquilo que já foi pago. Por exemplo, pegar tudo que eu paguei e diminuir do valor total da dívida. Só que não é bem assim que devemos fazer. O que você já pagou fica no passado, você esquece, está quitado. A gente tem que tomar como base daqui para frente. Vamos supor que eu fiz um financiamento de 150 mil em 20 anos, lá no ano de 2007. Agora aqui, em 2017, eu resolvo quitar todo o meu débito, ou seja, ainda faltam 10 anos para terminar o meu financiamento. Aí eu vou verificar quanto ainda falta eu pagar a partir de agora e trazer para 2017, abatendo proporcionalmente os juros que seriam cobrados lá para frente. Lembrem-se que a utilização do FGTS para antecipação do pagamento também é possível. O que é uma grande vantagem, porque o cliente terá desconto nos juros do financiamento, uma vez que o saldo devedor é atualizado para o momento do pagamento, com o abatimento dos juros futuros. É importante também a gente esclarecer que essa regra não se aplica aos consórcios. Isso porque os consórcios são uma forma de aquisição de bens e serviços sem o pagamento de juros, por meio de um autofinanciamento. O que existe é apenas uma taxa de administração. Mesmo assim, é possível aquela antecipação do pagamento das parcelas em sendas, nos termos do contrato formalizado entre o consorciado e a administradora do consórcio. Financiamento direto com a construtora. Então, nós temos hoje basicamente 3 formas de financiamento. A primeira é aquela que é direto com a construtora. A segunda, você vai pegar um financiamento direto no banco. E você tem aquela terceira modalidade, que é um mix dessas outras duas. Quando você pega um imóvel, por exemplo, na planta, o banco ainda não financia nesse estágio. O financiamento bancário só começa a partir do momento que a carta de habite-se é emitida. Então, se você gostou aí de um determinado projeto, você pode começar pegando o financiamento direto com a construtora, pagar determinadas parcelas a combinar, às vezes já tem até o plano pronto, ou então você negocia um formato desse financiamento. E chegando no formato da entrega, no dia da entrega do imóvel, você troca aquele financiamento direto com a construtora pelo financiamento bancário. Vamos focar agora nos contratos de financiamento feitos direto com a construtora, ou seja, fora do sistema financeiro de habitação e fora do sistema financeiro nacional. São aqueles financiamentos que o cliente faz direto com a construtora. Elas financiam os imóveis ainda na planta e oferecem, geralmente, a oportunidade aos compradores de sugerirem modificações que queiram efetuar no modelo apresentado. Geralmente, após escolhido o local do empreendimento, são construídos estandes de vendas nos quais são apresentadas a maquete do empreendimento e da unidade decorada para efeito de exemplificação futurista da obra concluída. Os parcelamentos nessa modalidade, eles possuem características singulares. Além das parcelas mensais, são acordadas em contrato as parcelas intermediárias e a chamada parcela das chaves.
As construtoras, elas financiam até 70% do valor da construção e os 30% restantes são pagos sem juros, por meio dessas intermediárias, que podem ser semestrais ou anuais. Os prazos, eles são geralmente menores que os oferecidos pelos bancos, girando em torno de até 60 meses, podendo atingir algumas vezes a 100 prestações, enquanto que os bancos chegam a 360 prestações. Nesses contratos, é muito comum que se preveja a cobrança do INCC, que nós já explicamos na aula anterior, no período em que o empreendimento ele está em construção. E após a construção, o financiamento é feito direto com a construtora, cobrando uma taxa de 1% ao mês, mais IGPM, que é o Índice Geral de Preço do Mercado. Para esses contratos, deve-se lembrar que eles são feitos a longo prazo e que eles são feitos fora do sistema financeiro de habitação. Então, as regras do sistema financeiro habitacional não se aplicam a eles e são feitos direto com as instituições que estão fora do sistema financeiro nacional. Por causa disso, não se aplica aquela ideia do artigo 5º da medida provisória 2170 de 2001, que fala o seguinte: é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Isso porque agora a capitalização de juros é terminantemente proibida, porque ainda está em vigência a lei da usura do decreto 22.616, que fala lá no seu artigo 4º que é proibido contar juros sobre juros. As instituições financeiras estão permitidas a cobrar juros sobre juros só por causa daquela medida provisória 2170. Outra coisa que é importante lembrar, a súmula 121 do Supremo Tribunal Federal, que ainda está em vigor. Ela fala que é vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada. Outra coisa, a Lei 10.192 de 2001, em seu artigo 2º, parágrafos 1º e 3º, fala que só pode ter a atualização financeira em período superior a um ano. Então, quer dizer, aquelas 12 primeiras parcelas não podem ser atualizadas. Então, quando inteirar um ano, a construtora ela pode atualizar, mas ela terá que manter aquele valor pelo período de um ano. E também temos que lembrar da Lei 4.864 de 65. Lá, no inciso 1 do artigo 1º, que está escrito que é proibida a atualização monetária das parcelas intermediárias. Então, todas as prestações que sejam intermediárias, elas não podem sofrer atualização monetária. O saldo do FGTS só pode ser utilizado nessa modalidade de financiamento para quitar a dívida restante, ou seja, não pode ser utilizado para começar a pagar o imóvel que está sendo adquirido. Bom, a gente sabe que é comum a inadimplência em contratos de financiamento. Por isso, a Lei 9.514, de 20 de novembro de 1997, estabelece em seu artigo 17 que os financiamentos imobiliários podem se valer de garantias, as quais vêm listadas em seus incisos. Vamos ver. 1. Hipoteca. 2. Cessão fiduciária de direitos creditórios decorrentes de contratos de alienação de imóveis. 3. Caução de direitos creditórios ou aquisitivos decorrentes de contratos de venda ou promessa de venda de imóveis. 4. Alienação fiduciária de coisa imóvel. É importante dizer ainda que aquele que financia seu imóvel direto com a construtora só pode transferi-lo ao seu nome, somente após efetuar a completa quitação do compromisso contratado, incluindo-se as obrigações tributárias. A escritura ela só poderá ser registrada após a finalização da sua construção, a vistoria de entrega, a obtenção do auto de conclusão ou então a bítse averbado e a especificação do condomínio registrado em cartório. Mas e aí, professora, qual dessas modalidades de financiamento é a melhor? De uma maneira geral, o financiamento com o banco ele é muito melhor. A taxa de juros é muito menor. Você tem parcelas que decrescem ao longo do tempo. Por mais que você pague uma parcela substancial de juros ao longo do tempo do seu contrato, porque é um contrato muito longo, você consegue uma taxa de juros com o banco muito menor.
Direto com a construtora, você não consegue isso. A taxa de juros normalmente fica para mais do dobro de uma taxa bancária. Ao invés de conseguir entre 9% e 14% ao ano, você vai conseguir no mínimo entre 25% e 30% ao ano. E isso vai depender também da inflação futura, porque o financiamento feito direto com a construtora, ele é atrelado ao índice de inflação mais uma taxa real de juros. Então, normalmente, que é o IGPM, mais 1%. Então, você ainda tem a insegurança de não saber quanto que vai dar o IGPM. Então, isso traz uma insegurança para o comprador de talvez não conseguir arcar com aquela parcela do financiamento depois de um determinado tempo. E já no financiamento bancário, não, como vimos, você começa com uma parcela de financiamento que é a maior que tem. E você sabe que ela irá diminuindo, então você só vai ficar inadimplente se houver algum problema, uma perda de emprego, algo mais grave. Você pelo menos pode ter certeza de que irá pagar aquele valor para baixo. Plano empresarial. Resumidamente, é conhecido no mercado como PEC ou Plano Empresarial, o Plano Empresa da Construção Civil. É um financiamento simplificado, destinado a empresas de construção civil, que desejam produzir empreendimentos imobiliários. Cada instituição financeira traz características peculiares para essa modalidade de empréstimo. Em nosso caderno didático foi elencada as definições de plano empresarial, segundo algumas instituições financeiras. Não deixem de ler. Vejamos alguns requisitos trazidos pela Caixa Econômica para uma empresa solicitar a linha de crédito. Vejamos. Situação cadastral regular e saúde econômico-financeira. O empreendimento deve estar localizado em área urbana. A construtora com nível de qualificação no SIAC PBQH. Incorporação registrada no Registro de Imóveis para contratação. Projeto de arquitetura aprovado e alvará expedido pelo município. Licenças ambientais aplicáveis e declaração de viabilidade das concessionárias de água, esgoto e energia elétrica. Existência de infraestrutura interna e externa ao empreendimento. Demanda mínima de comercialização das unidades do empreendimento. Passamos agora para o estudo da figura do consórcio. A palavra consórcio, ela significa associação, união, comunidade de bens. No início da década de 1960, o que era apenas um conceito tornou-se sinônimo de uma nova modalidade de crédito. Um grupo de funcionários do Banco do Brasil resolveu criar um fundo para a compra de carros para cada um dos participantes. Estava formado o primeiro grupo de consórcio de automóveis da história. De lá para cá, o sistema de consórcio evoluiu. O Banco Central ficou responsável pelo cumprimento das normas e surgiu a Associação Brasileira Administradores de Consórcio e a Lei 11.795 de 2008, Lei do Consórcio que regulamentou o setor. Hoje é possível comprar de tudo por meio de um consórcio. Automóveis, imóveis, sejam eles residenciais ou comerciais, máquinas agrícolas, aviões, serviços médicos, viagens e até cursos de pós-graduação, dentre outras coisas. Para entender o sistema de consórcio, é importante entendermos alguns termos utilizados. Vejamos. Administradora, empresa autorizada pelo Banco Central a administrar grupos de consórcios. Grupo, união de clientes com o objetivo de cotizar para a aquisição de bens móveis, imóveis e serviços. Cota, parte do grupo que cabe a cada consorciado. É o número que o identifica no grupo. Assembleia, evento mensal para apuração dos contemplados daquele período com o sorteio da pedra-chave. Pedra-chave é o número que determina as cotas que terão direito à utilização do crédito para a compra do bem. Carta de crédito, valor contratado pelo consorciado ao entrar no grupo de consórcio. Taxa de administração, percentual do valor da parcela utilizado pela administradora para cobrir custos operacionais. E como que funciona o sistema de consórcio, professora? Vamos entender o passo a passo. Um grupo de pessoas se reúnem para se autofinanciar, ou seja, cada um vai pagar uma parte do produto por mês. Para identificar cada um dos participantes do grupo, eles são chamados de cota. Cada cota investe uma quantia por mês, formando um caixa do grupo,
chamado de Fundo de Aquisição de Bens, ou Fundo de Caixa. É esse dinheiro que será utilizado para entregar os bens. Todo mês, a administradora do consórcio apura quanto dinheiro tem disponível no grupo e faz o sorteio da cota que será contemplada em uma assembleia mensal. Assim, até o final do grupo, todos têm a sua cota contemplada para comprar o seu produto. É necessário ter em mente que, apesar de se falar em consórcio imobiliário, na verdade o comprador recebe quando contemplado, seja por sorteio ou por lance ou pela finalização do consórcio, é uma carta de crédito referente ao valor contratado corrigido e, a partir daí, o comprador tem de encontrar um imóvel pretendido. Bom, no caso da aquisição pelo consórcio, o comprador, quando já estiver com a sua carta de crédito em mãos e já tiver encontrado o imóvel desejado, deve verificar se toda a documentação está juridicamente em ordem, porque o imóvel adquirido ficará hipotecado como garantia de pagamento das demais parcelas da compra, caso essa já não seja a última. É importante falar que, apesar de não incidirem juros no sistema de consórcio, existe uma tal de taxa de administração, que vai variar de acordo com o tipo de consórcio e com o prazo. No geral, de 12% a 15% em consórcios de 4 anos e de 20% a 30% em consórcios mais longos, com mais de 15 anos, como no caso dos imóveis. Os sorteios acontecerão de maneira randômica e geralmente serão transmitidos ao vivo por meio de algum canal de televisão ou site de administradora. Além do sorteio, é possível que o consorciado seja contemplado por meio de um lance, que nada mais é do que a antecipação do número de parcelas que lhe agradar. Assim, o maior lance dentro do grupo ele é contemplado. Vale dizer que na classe de consórcios imobiliários é possível utilizar o recurso do FGTS para dar esse lance. Mas, professora, quais são as vantagens e desvantagens do sistema de consórcio? Bom, os pontos positivos desse sistema são, primeiro, o fato de que ele é menos burocrático e bem mais simples, a sua contratação do que a de um financiamento. O custo também é bem menor, principalmente se comparado com os financiamentos, uma vez que não existem juros, mas apenas uma taxa de administração. E por último, ele te obriga a economizar, já que geralmente o que se faz é ir pagando a parcela e guardando um dinheiro para comprar o bem. Já os pontos negativos são, primeiro, o fato de que o prazo para recebimento do bem normalmente não é imediato, a não ser que você tenha muita sorte de ser contemplado na primeira parcela, ou que seu lance seja contemplado. E se o preço do bem sofrer variações, o valor da parcela também irá sofrer alterações. Bom, eu particularmente, mesmo diante desses pontos negativos, ainda considero o sistema de consórcios um excelente meio para adquirir sua casa própria, em razão do custo que é bem inferior ao financiamento. Incorporação imobiliária. É uma atividade exercida com o intuito de promover e realizar a construção para alienação total ou parcial de edificações ou conjunto de edificações, composta de unidades autônomas. Bom, pessoal, na disciplina Operações Imobiliárias, nós chegamos a estudar esse tema. Então aqui vamos relembrar alguns aspectos sobre esse importante instituto. Como já mencionamos, a compra e venda de imóveis na planta a cada dia que passa ganha mais força, em razão da grande procura e dos preços mais em conta. Mas para que um imóvel na planta seja negociado, o Estado exige a criação de uma incorporação imobiliária. Então, a incorporação imobiliária é uma atividade na qual o empreendedor, viabilizando a construção e o empreendimento, coloca à venda aquelas unidades que ainda não existem, que ainda não foram construídas. Esse Instituto da Incorporação Imobiliária vai apenas mostrar a transparência desse negócio, para permitir que o investidor, o comprador do imóvel na planta, tenha segurança para saber o que está comprando, de quem ele está comprando, se aquele vendedor ele é idôneo ou não, se ele está sendo demandado em juízo, se tem débitos fiscais ou não, e também as características precisas do bem que você está comprando. Para que um imóvel na planta seja colocado à venda por uma incorporadora, ele deve ter registrado o memorial de incorporação,
ou seja, uma espécie de dossiê que será arquivado no registro imobiliário. A incorporação imobiliária foi a forma pela qual o Estado brasileiro encontrou de dar uma maior transparência a esse negócio. E enquanto não for registrado esse memorial, o incorporador não poderá fazer sequer uma propaganda do empreendimento. É importante dizer que a ausência desse registro pode ocasionar a nulidade de um contrato. Incorporador imobiliário. Considera-se incorporador a pessoa física ou jurídica, comerciante ou não, que, embora não efetuando a construção, compromisso ou efetive a venda de frações ideais de terreno, objetivando a vinculação de tais frações a unidades autônomas, em edificações a serem construídas ou em construção sob o regime condominial, ou que meramente aceita propostas para efetivação de tais transações, coordenando e levando a termo a incorporação e responsabilizando-se, conforme o caso, pela entrega a certo prazo, preço e determinadas condições das obras concluídas. Ou seja, enquanto a incorporação imobiliária é a atividade, o incorporador é a pessoa física ou jurídica que pratica a incorporação imobiliária. É quem irá assumir os compromissos, efetivar as vendas, aceitar as propostas para a efetivação das transações das unidades autônomas, quem irá realizar aquele dossiê e levá-lo a registro no cartório. No mais, fiquem atentos ao passo a passo da incorporação imobiliária trazido em nosso caderno didático. Bom, com isso, nós chegamos ao fim de mais uma aula e da nossa disciplina. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante as nossas aulas. O que essa professora espera de você em sua atuação, seja em um grande centro ou em uma cidade do interior, é competência e comprometimento com o seu labor. Mantenha-se sempre atualizados. Vocês viram que o mercado está em constante atualização e adaptação. Bom, com isso, nós chegamos ao fim de mais uma aula e da nossa disciplina. Espero que vocês tenham aproveitado bastante as nossas aulas. O que essa professora espera de você em sua atuação, seja em um grande centro ou em uma cidade do interior, é competência e comprometimento com o seu labor. Mantenham-se sempre atualizados. Vocês viram que o mercado está em constante atualização e adaptação. Não se preocupem com a concorrência, foquem as suas energias no seu trabalho, na sua evolução constante. A concorrência existe sim e sempre irá existir, mas nessa competitividade quem realmente vence e se mantém no mercado é aquele que é bom no que faz, que age de forma diferente, criativa e honesta. Muitos tentarão trilhar esse caminho, mas poucos se manterão. Não vou mentir para você, será necessário muito trabalho, muito esforço, mas essa é a sua meta. Não desista, seja referência em sua área, busque desafios e nunca se canse de aprender coisas novas. Por isso, o intuito dessa disciplina foi dar subsídios para que vocês tenham esse padrão de qualidade e, ao mesmo tempo, mostrar o papel de um consultor de investimentos imobiliários e torná-los responsáveis por prestar auxílio a clientes interessados em investir em imóveis, estando aptos a dar consultoria e orientar acerca dos procedimentos que abarcam o processo de financiamento. Dentre outras características importantes para a atuação do mercado profissional. E com isso, encerramos a nossa última aula e a nossa disciplina, Financiamento e Investimento Imobiliário. Eu espero que vocês tenham gostado dos nossos encontros e contem comigo nessa caminhada. É isso aí. Um abraço para todos, bons estudos, boa sorte e até a próxima.